As 7 transições da doutrina do caralho. São 7 tipos de viradas. A primeira delas é muito simples, muito simples, tá? Com essas duas músicas aqui, eu consigo literalmente fazer 7 tipos de transições diferentes, tá? Parece besteira, parece brincadeira, mas é verdade, beleza? Como é que vai acontecer, para você entender? Primeiro você tem que entender uma técnica chamada hackeando a mixagem, para você literalmente hackear a mixagem a partir dos pontos de Hotkill, definir ponto de início da mixagem, ponto de troca de grave. Você viu lá o aluno, né? O Renan fazendo, você viu os outros alunos fazendo, então é um método, é uma metodologia para você fazer. Você não precisa ficar refém às marcações, Duca? Melhor não marcar, porque depois eu vou depender disso. Cara, que bom que você dependa disso, pelo menos você vai acertar, não vai fazer as mixagens na sorte. Muitos alunos vêm às aulas e acabam não fazendo isso. Cara, prepare o teu set, marca os pontos. Não precisa definir, por exemplo, né, um ponto de Hotkill aqui no break. Se você já sabe que aqui é o break, né? Não precisa definir um ponto, por exemplo, no drop aqui, um ponto de Hotkill no drop. Se você já sabe onde é o drop, você nem vai chamar esse Hotkill muitas vezes. Não precisa marcar mais um Hotkill aqui para você saber que, por exemplo, né, é o break. Ou que aqui, por exemplo, né, é o build-up. Para quê? Se você já sabe, se você já é um profissional capaz de identificar a estrutura da música eletrônica. O que você pode fazer aqui, ao invés de marcar um Hotkill, você pode marcar um ponto de memória para lembrar. E chamar esse ponto quando você precisar com a música parada. Aqui vale a mesma coisa, né? Apaga o Hotkill C e marca um ponto de memória para você lembrar. Volta para cá. Mais uma vez, aqui é o início do break, né? Marca aqui um ponto de memória, então. Se você quer lembrar onde é o primeiro drop, pega esse B, apaga, né? E coloca aqui um ponto de memória. Ou até mesmo no início desse primeiro break, né? Vem aqui, apaga esse Hotkill e marca um ponto de memória, tá? A diferença é que você vai chamar eles parados, mas vai chamar de qualquer forma, tá? Ou você pode definir também os Hotkills ali, não vai levar em consideração nenhuma, tá? Beleza? Vamos apagar isso aqui para você não se confundir. Então, ao invés de eu utilizar esses pontos de Hotkill, os pontos de memory, para simplesmente mostrar coisas que eu já sei, coisas óbvias, eu prefiro usar eles de forma inteligente, tá? Prefiro usar eles de forma inteligente. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, eu vou exemplificar para vocês os 7 tipos de transições que a gente pode fazer com essas duas tracks. Eu acredito que dá tempo, né? Para explicar todas as outras 7 basicamente transições. Então a primeira transição que a gente vai fazer é a transição mais básica possível. Como é que é o movimento aqui, ó, das minhas mãos? Eu vou subir essa música aqui aos poucos e eu vou tirar outra, sem nenhuma forma, né? Sem nenhuma alteração no equalizador. Por quê? Isso aqui é para quem está começando. Você pode até cortar o grave, subir, né? Fica um som mais limpo e tudo mais. Mas para quem não está começando, pensa comigo. O cara não está começando, o cara às vezes é um pai de família, às vezes é médico, ok? O médico não sabe nada. A única coisa que ele sabe operar é a cirurgia. Ele não sabe operar o mixer ainda. Entendeu? Então a sugestão que eu dou é aumenta o volume de uma track devagarinho. Primeira vez que o cara tá pegando isso, tá lá tomando vinheta, né? Ao sexta-noite, alguma coisinha assim, assistindo uma aula do Duca, vai praticar. Aumenta o volume da música e depois tira a outra. É isso. É isso que você faz no Ableton, é isso que muitas vezes, né, as pessoas fazem nas mixagens. Então a música vai tocar, eu vou dar o play nessa aqui e vou fazer a troca basicamente de fader, quer ver? Did you miss me? Yeah. Vai! Yeah. Simples, só vou subir o fader de volume, tá? Não quero me importar com isso agora. Your name's not Dad.
mais simples possível, aumentar e diminuir volume. Posso até cortar o grave e subir com essa música? Posso, para o som não ficar carregado? Posso, mas aqui é uma mixagem muito simples, é muito, muito fácil até mesmo de executar, beleza? O mais simples possível de se fazer. Agora, como é que a gente faz a nossa mixagem clássica, né? A minha sugestão é você começar a sua mixagem ali por volta de 1 minuto. Exatamente o ponto aqui ó, da música da esquerda que está saindo, ó. Falta 1 minuto para acabar, tá vendo ali, ó? A partir desse ponto aqui você pode dar o play basicamente na música que vai entrar, na primeira batida. Essa é a minha primeira sugestão, tá? Ou você pode simplesmente vir aqui ó, no drop, né? Aqui é o drop, ó. A partir dessa batida aqui dá o play na música que vai entrar, ó. Também funciona muito bem, tá? Mas como é que a gente pode deixar isso mais facilitado, mais mastigado ainda possível para você pegar toda essa questão da mixagem? Bom, a primeira coisa que minha sugestão que eu dou para você é começar de trás para frente a sua mixagem, para você literalmente hackear ela. Essa técnica aqui consiste em preparação, você vai preparar as suas tracks. Muito legal. Então, a primeira coisa que você vai identificar é a troca de energia. Que tipo de troca de energia você quer fazer? Né? Para você chegar ao objetivo da transição. Muito bem, vai no finalzinho do teu set, ouve o trecho final, que aqui no caso é exatamente aqui, né? Vai, ouve. Beleza, eu saí de um trecho dançante, agora eu entrei num trecho de simplesmente batida. Porque aqui não tem como a pessoa curtir, né? Porque não tem o groove principal. Então, a partir desse ponto aqui, ó, você vai definir aqui onde eu quero cortar o meu grave. Aqui eu não quero passar isso pra galera. Agora, o que você vai fazer na música que vai entrar? Você tem que escolher um ponto, né, de energia. Aqui a gente está vendo na visão panorâmica e até mesmo avançando nessa música que não tem batida, não tem grave, não tem nada dançante aqui. Nem aqui, nem aqui, nem aqui. Aqui começa uma coisinha. Your name's not Dan, you're not coming. Aqui é muito dançante, é muito pancada. Então o que eu vou fazer? Vou vir com o meu jog, vou escolher um ponto aqui. Quem até aí já entendeu? Beleza, entendi. Aqui vai sair, a música da esquerda vai sair, que é a música de cima, energia baixa. E a música da direita, que é a música de baixo ali, né? A energia alta, ó, vai entrar. Então aqui, ao invés de eu marcar meus pontos de hotkeys em outros lugares, eu vou definir um ponto. Pode ser o ponto B em cima, música da esquerda, e o ponto B embaixo. Pode ser o B de bass, ok? B de baixo, B de grave. Tá ok? Então, a música eletrônica, como você viu lá na primeira aula, ela consiste em frases musicais, 32 batidas. Não é isso? Então, se eu voltar 32 batidas da música da esquerda, eu voltei uma frase musical, ou 15 segundos. Na música de baixo, eu vou ter que fazer a mesma coisa, para ela acompanhar a mesma métrica. Então, eu vou voltar 32 batidas. Voltei. Beleza, agora as duas músicas, né, voltaram cada uma 32 batidas ou 15 segundos, respectivamente. Agora, não é aqui que eu quero fazer a mixagem, porque 15 segundos de mixagem é muito pouco. É pouco tempo para fazer a mixagem, é muito rápido, tem que subir com essa música de maneira muito rápido. Então eu posso voltar mais 32 batidas na música da esquerda, a música de cima, e mais 32 batidas, né, na música da direita, ok? Cada 15 segundos que eu movo as minhas músicas, eu, né, atraso 15 segundos. Somando as duas vezes que eu movi, são 30 segundos. 30 segundos geralmente é uma mixagem mais rápida. Eu quero mais tempo de mixagem. Eu quero, por exemplo, né, sei lá, 45 segundos. Então eu volto, né, mais uma batida musical, mais uma frase musical e mais uma frase musical aqui. Eu não consigo voltar mais frases musicais da música da direita, porque ela está no início dela, não tem como ir mais para trás. É aqui a primeira batida, não existe mais, né, para trás do que isso. Então aqui onde eu vou marcar um outro ponto de hotkey para sinalizar a de ataque ou qualquer outra letra que você quiser. Se teu nome é Ícaro e começa com I, tu não vai conseguir colocar a primeira letra do teu nome, porque não tem, vai até H. Se for Duca, posso colocar D de Duca, qualquer letrinha não interessa.
Aqui eu coloco, né, um hot kill também para sinalizar. É uma sinalização inteligente. É aqui onde eu quero fazer com que as duas músicas iniciem o processo de mixagem para chegar no objetivo do B, do bass, da troca de grave. Como você vai fazer a troca de grave lá para mim? Não importa. O importante é chegar lá e ter o resultado da troca. Tá entendendo? Isso aqui, ó, é mamãozinho com açúcar. Isso aqui não tem como errar. Por quê? Eu vou avançar para você ver. 4 em 4 batidas, ó. Vai. Vai avançando, né? Todas aquelas batidas que a gente praticamente, né, atrasou até chegar a esse ponto aqui, ó. Aonde simplesmente uma energia, né, vai sair. Que energia? O que significa energia? O groove dançante, a parte dançante da música, onde você pode aproveitar. Vai ter até um momento, né? Depois dali acabou a música, ela perde a energia dela. Entendeu? Então esse aqui é o ponto da gente fazer a nossa troca. Pode cortar 4 batidas antes ou 8 batidas antes, por exemplo, né? Ó, vou aqui, ó. Se eu cortar, né? Por exemplo, essa música vai entrar aqui. Se eu cortar o grave aqui, avançar e trocar o meu grave aqui pela nova música, eu fiz uma troca clássica. Se eu, por exemplo, né, chegar nesse ponto aqui, beleza? E eu tiver com o grave dessa música aqui atuando, eu simplesmente trocar, eu fiz uma troca rápida. Qual que é a diferença? Lembra das macrotensões? Aqui eu vou criar uma macrotensão entre as duas músicas. Posso até aplicar um efeito para mascarar a ação. Ensinei isso ontem, né? Para mascarar a ação, venho, aplico o efeito, né? Que essa música vai estar equalizada exatamente desse jeito. Aplico o efeito, troco os médios. Depois eu avanço aqui, né? Trocando os médios e volto basicamente com o meu grave aqui. Isso é uma troca clássica, com a mixagem basicamente mascarada, entendeu? Então essa marcação aqui, ela sempre vai acontecer no final de uma música com o início da outra, tá? Sempre assim, mixagem é a música que está saindo e a música que está entrando, ok? Lembra da mixagem mais simples que a gente fez, né? Que é a mixagem de fader, a gente pode fazer aqui, ou seja, vou voltar um pouquinho aqui, vou dar o play, vou aplicar um efeito. Quando chegar ao ponto A da música da esquerda, que é a música de cima, eu vou dar o play no ponto A que eu defini, na música da direita, na música de baixo, que eu estou entrando na mixagem. E elas vão se encontrar exatamente no ponto B. E automaticamente eu já faço a minha transição sem ao mesmo fazer nenhum tipo de equalização. Eu simplesmente com o método, simplesmente com as técnicas, né, da doutrina do caralho, eu consegui fazer uma transição perfeita só através da métrica da música eletrônica e com a inteligência super animal do Duca, que descobriu essa técnica aí. Depois ele vai batizar, vai patentear, não sei o que ele vai fazer, mas se as pessoas pegarem isso aqui e entenderem, a vida delas vai melhorar, tá? Ó. Vai! Lá vem o ponto A, ó. Agora tem que dar o play. Vou subindo, vai! Vou subindo. Melzinho na chupeta, melzinho na chupeta, fácil demais, demais. E assim você dá continuidade a essa mixagem. É óbvio que existem coisas que a gente pode melhorar, é óbvio que a gente pode colocar coisas aqui para dificultar, para lapidar o som através da equalização, que é isso que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Isso aqui é só para você entender como a técnica funciona e essa transição mais básica possível sem mexer nos equalizadores, tá ok? Muito bem.
pode voltar lá, vamos repetir esse exercício, repete. É assim, as aulas que eu entrego geralmente ao vivo no Zoom, só eu e você, a gente faz esse exercício aqui, mas eu pego pela tua mão. Às vezes você fica perdido, você não sabe o que está fazendo, não sabe quantas frases musicais voltam, você não entende. Tu tem que entender, tem que ter a consciência daquilo que você está fazendo, senão você vai se sentir perdido e não vai ter um resultado legal, ok? Então o que vai acontecer? Ó, vamos fazer a mixagem clássica. Como é que vai acontecer? A gente vai avançar nas frases musicais aqui, tá? Exemplificando, avança, avança, beleza. Mais uma vez aqui. Aqui a gente vai ter que fazer a troca, porém, como eu expliquei, 8 batidas antes eu vou cortar o grave dessa música aqui, né? Essa música agora vai entrar equalizada. Eu vou cortar, né, o grave dessa música. Eu vou entrar com efeito, beleza? Eu vou avançar 4 batidas aqui, vou trocar o médio, vou avançar mais 4, né? Em cada uma delas aqui, por exemplo, e vou voltar com o grave. É esse movimento que eu vou fazer, tá? Para você prestar atenção e para você ver. Essa é a transição clássica. Quando a gente corta 4 ou 8 batidas, faz uma macro tensão ali para poder fazer a nossa transição, beleza? Vai! Marca atenção! Vem trazendo! Seria um erro trocar agora, não faz isso. Ali, ó, lá vem, presta atenção, vamos mascarar a ação, né? Com efeito. 8 batidas antes, corta o grave. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, foi! Um erro muito comum que muitos cometem, né? Fez a transição e já está baixando o fader de volume. Calma aí, DJ Mixandro. Você vai abrir um espaço no seu set se você tirar repentinamente, né, rapidamente essa música aqui. Não tira. Fecha um loop, segura ela para ela ir em lugar nenhum, né? Até quando, Duca? Até o break entrar. Marca atenção! Micro tensão! Break agressivo! Você dá continuidade para a sua mixagem. Gostou? Achou? Pegou? Entendeu? Repete o mesmo processo. Ao invés de fazer a clássica, vamos fazer a rápida. Qual que é a diferença? Ao invés de cortar, ao invés de você cortar o grave ali por 8 batidas, troca direto. Troca o grave direto. Qual que é a diferença? Lembra? A clássica você cria tensão, remove o grave, aplica o efeito, faz a mascaração ali. A rápida é de grave para grave. É ritmo contínuo. Clássica você cria tensão, a rápida é ritmo contínuo, tá? Qual das duas eu aplico? Depende, cara. Depende da estrutura da música eletrônica. Se você perceber que, tipo assim, não tem aquela virada, não tem aquele filtro, alguma coisinha assim, rápida, né? É melhor. Encaixa melhor. Quando você percebe que tem a virada, por exemplo, né? Aí você basicamente corta os graves ali. Desculpa, quando você percebe que tem a virada, é isso mesmo. Corta os graves ali, aplica efeito e faz a clássica. Entendeu? As duas têm respostas diferentes. Não são iguais. Lá vem, ó. Show, vem subindo. Equalizei, encaixei as batidas, vem subindo. Marca tensão, traz outra música e volta.
Troca rápida, troca o grave direto, tá? Não é aqui. Trocar o grave aqui se fodeu. Lá vem, ó. Posso até adicionar meu médio um pouquinho antes, né? Sem problema. Vai. Troca. Ajusta o médio. Show. Ó o loopzinho ali ó, em branco, ó. Abre. Fecha. Vai com tensão. Sobe. Isso. Break com filtro agressivo. Só nessa sequência, só nessa marcação, a gente fez 3 tipos de transições. A mais simples, só aumentando e diminuindo o volume entre as músicas. A clássica, cortando de 4 a 8 batidas o grave, né? E também a rápida de grave para grave. Entendeu? Tá, Duca, e as outras transições? Tu não falou que essas músicas aí dá pra fazer 7 transição, não sei o que, tu não é o bichão, tu não é o faladorzão? Então beleza, vamos lá, ó, DJ Mixandro. Apaga aqui os hotkills, tá? E agora a gente vai fazer o quê? A mixagem entre breaks. O que é mixagem entre break? Aqui a gente tem um pequeno break no final da música, tá ok? Detalhe, né? Essas marcações são lá no finalzinho da música. A música tem um respiro, não é troca precoce. Não é 3 minutos, 4 minutos. 4 minutos pode ser que sim, mas sei lá, 3 minutos, 2 minutos de track já estão trocando. Calma aí, ô precoce. Não é assim que funciona. Tem que deixar a música respirar. Aqui a gente tem um break, ó. Beleza? Nesse ponto aqui é basicamente um drop, né, bem pequeno, não é o drop principal, é um breakzinho que o cara colocou, que o cara construiu. Nessa música que vai entrar a gente tem esse break aqui também, tá vendo? Ó? Um pouquinho antes, ó, o break começa aqui, ó, ele é mais longo, ó. Não deixa dropar, é aqui onde eu quero fazer a minha troca. Se ligou já o que vai acontecer? Pegou da primeira vez aqui ou tá difícil ainda? Hã? Windows 98 tá ali. É aqui onde você vai definir a troca do grave, ok? O que vem antes vem o quê? O break das duas junto, entendeu? Por isso que mixagem de break, você vai misturar tudo isso. A mixagem de break é a mais explosiva. É a mais explosiva, por quê? Justamente porque você mistura a melodia, o build-up, a crescente de energia. E outra coisa, você mistura 2 drops. Entendeu? A transição clássica, a transição rápida, você mistura a saída da música, que não tem energia, com a energia alta da introdução da outra música que está entrando. Aqui você mistura 2 breaks, 2 build-ups e 2 drops, 2 explosões de energia. Por isso que é a mais agressiva, é a mais louca também de se fazer. É mais difícil, porque você tem que equalizar muito bem ali. Qual efeito vai aplicar ali para mascarar a ação da troca dos médios? Entendeu? Ei, vocês não estão aprendendo com qualquer um, cara. Aqui, ó. Você define o ponto de bass nas duas músicas e volta às frases musicais devagarinho. Calma, cara. Tá com pressa? Vai na frente, eu não tô com pressa. Volta 32 batidas na música de cima, volta 32 batidas, né, na música de baixo. Mais uma vez, a música de cima, a música de baixo. A música de cima, a música de baixo. Tá? Ainda tem tempo? Vai mudando, vai. Uma vez aqui, eu acho que aqui tá legal nessa música aqui e aqui é esse ponto, né? Alguns alunos, quando o cara vai ensinar, por exemplo, né? Pronto, é aqui, né? É aqui, né? É aqui, né? Nada a ver. Calma aí, cara. Tá com pressa?
Calma, velho. Ó, até marquei o ponto errado, até apaguei o ponto errado aqui, ó. Fiquei nervoso agora. Também o cara, velho, marca devagarinho ali os pontos. Daí o cara pede pra marcar ali. Vai, marca. Meu, tá na outra música já. Calma, cara, vai uma vez só, vamos contar junto. 1. Não, o cara vai lá e debulha o pau. Calma, mano. Aí, ó. Né? Marca os 2 pontos. A energia que vai, de alguma forma, sair, mas ela vai sair equalizada. E a música que vai entrar, ela vai entrar meio que completa, né? Meio que cheia. Então define os pontos de base e vai um de cada vez. Não vai azucrinar aqui, cara. Daí tu vai se perder e não vai pegar a técnica. Uma vez em cima, uma vez embaixo. Uma vez na esquerda, uma vez na direita. Uma vez em cima, uma vez embaixo. Uma vez na esquerda, uma vez na direita. Entendeu? Até esse ponto aqui. Lembra, né? Cada 32 batidas que você mover, pode ser em 120 BPM, pode ser em 130 BPM. Vai dar em torno de 15 segundos. Pode fazer o cálculo. Pode fazer o cálculo aí. Ó, essa música aqui da direita, se tu olhar ali em cima, ó, 45 segundos ela já se desenvolveu. Se eu avançar 32, 1 minuto. 45 mais 15, né? Dá 60, que dá 1 minuto. Entendeu? Então, ó, 1, 2, 3, 4 vezes 15 são 1 minuto de mixagem. É uma mixagem muito suave. Ah, eu quero aprender a fazer uma mixagem suave. É isso aqui. Ou você quer subir tudo de uma vez? Daí não é suave, daí é agressivo. Não tem problema nenhum. Bem equalizado, subir agressivamente é legal. Às vezes eu faço isso, né? Mas se você quer fazer suave, uma mixagem de 1 minuto é legal. 45 segundos é legal. 30 segundos é uma mixagem mais agressiva. Tem que subir um pouco antes e tal. Entendeu? Então, o que a gente tem aqui? Uma mixagem de break na mesma música, no mesmo exemplo, porém em outra parte da estrutura da música. Você vai misturar os breaks, você não vai fazer a troca onde a gente fez antes aqui. Entendeu? Isso aqui é brutal, brutal. Tenho certeza que um dia eles vão me copiar. No início eu vou ficar puto, mas depois eu vou ficar feliz. Mas vai. Filtro agressivo. Easter egg, né? Yeah. Marca atenção. Lá vem o ponto A, não esquece de dar o play, né? Se der o play tem que fazer um reencaixe com o beat jump, né? Eu ensinei isso ontem. Puta merda, esqueci de dar o play. Daí, dá o play agora e avança com o beat jump aqui, ó. Opa, outro lado. Calma, calma. Vai com atenção. Vem subindo. Essa música já vai entrar no break, ó. Deixa entrar. Legal. Tem a opção de cortar o grave dessa música ou não, né? Deixa rolar. Vem adicionando o médio e o efeito, ó. Esses dois. Ó, tá errado ali, ó. Tira o médio. Marca atenção. Volta. Micro. Macro de novo. Volta. Não tira essa música, senão eu vou perder espaço no meu set. Vai ficar vazio. Deixa rolar. Eco. Macro. Volta. Ó.
Daí o amigo do Mixandro, sabe quem é o amigo do Mixandro? Ayrton Mix. Aí o Ayrton Mix fala, tá mexendo ali os botãozinhos, tá apertando as coisas ali, mas o som não muda nada. Desculpa aí, cara, se eu sou um cara caprichoso, se eu sei o que eu tô fazendo, se eu tô mixando consciente, esse é meu charme, essa é a minha mágica. Criar um ponto de interrogação na tua cabeça que você nem sabe o que eu tô fazendo. Se, por acaso, eu encostar no jog e a batida sair fora e eu sambar, aí você vai entender, ele deu uma sambada ali, ó. Claro que sim, o cara tá fazendo ao vivo, encostou alguma coisinha errada, ou uma equalização, ou bateu num fader de volume, o fader desceu, vai acontecer. Mas quando tu presta atenção, sabe o que tá fazendo, parece realmente que tu encosta em várias coisas e parece que nada acontece, mas o som continua a soar bem. Essa é a mágica do DJ. Parece fácil fazendo aqui, mas quero ver você fazer também. Entendeu? Essa transição aqui, uma transição de break. Mistura os breaks. Pegaram? Entenderam? Conseguiram? Tá, Ducan, beleza? Essa aí é a quarta transição que você ensinou. Falta mais 3. Beleza? Vamos fazer o seguinte. O que a gente vai fazer agora? Na mesma música, sim. Eu tô bem afim de bater o recorde, né? De terça e de quarta. Não sei se vocês estão dispostos a me ouvir aí até o finalzinho aí, né? 11h30, 23h30, a gente bate o recorde, beleza? Não vou acelerar, não vou na ansiedade, tô de boa. Eu sei o que eu vou ensinar, ainda tem conteúdo, tô tranquilo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Tchau, 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 tchau. Limpou. Agora, como é que você vai fazer a transição de loop? Como que acontece a transição de loop, por exemplo? Quando você esquece, né? Você está fumando o teu becão ali, casca de goiabeira clássica, e você esquece de dar o play na música. A galera tá curtindo o teu som. Quando você percebe ali, né? Cara, falta 30 segundos para a música acabar. Vai lá, o cara empolgadão, né? Quando o cara olha, caralho, você dá o play. E agora? Calma aí, Ayrton Mix. Abre. Fecha. Nisso, ó, o que eu posso fazer? Mixagem de loop, venho entrando, ó. Não tô com pressa. Macro e micro tensão para criar uma dinâmica, né? Epa, era pra ser 1/2. Vai de boa, vai. Macro, vai. Aqui eu posso trocar de forma rápida ou clássica, né? Não interessa, ó. Your name's not Dan, you're not coming. Fechou? Essa é a transição de loop, quando você segura um trecho dançante e desenvolve outra música. Cuidado para não confundir mixagem de loop, transição de loop como um padrão. O que eu encontrei em um aluno trabalhando com aulas individuais na mentoria com ele, é que ele só subia as transições assim, ó. Só subia as transições... Só subia as músicas loopadas. Isso significa que muitas vezes você está inseguro ou você não sabe o que você está fazendo. Se você está fechando muitos loops no final e no início, toda vez assim, significa um pouco de insegurança ou você não sabe
onde você quer chegar às vezes. Você não sabe se você vai fazer a mixagem rápida, se vai fazer a clássica, se vai fazer com backspin, se vai fazer com break. Então cuidado para não confundir mixagem de loop como um padrão. Toda mixagem, toda virada é com loop, desse jeito, não fica legal. Quando fazer a rápida, quando fazer a clássica, quando misturar os breaks, quando fazer com backspin ou release effects, depende como a música vai aparecendo ali, você vai improvisando, né? Eu acho que não sei se é essa palavra, você vai executando o seu repertório de maneira criativa. Como as músicas eletrônicas, né, as construções delas, como a gente vai ver daqui a pouco, não são iguais, elas são diferentes. Aí você vai executando conforme o teu conhecimento técnico e o teu objetivo na criatividade. Fazer só um tipo de transição em todo o set é monotonia, velho. A técnica monótona, é monotransition, sei lá. Não fica legal, não confunda isso, tá? Eu vi isso no aluno, eu dei um toque nele e ele falou, é verdade, Duca, eu tava fazendo as mixagens de loop, o nome dele é Alan. Ele toca muito bem o Alan. Vai para os eventos, vai para as festas aí, e é verdade, Duca, eu tava fazendo as mixagens de loop porque eu tinha um pouco de insegurança, um pouco de medo, um pouco de receio de saber os pontos na hora de mixar. E tá tudo bem, beleza? Por isso que eu vou te ajudar. Então assim, como é que eu planejo, né, a mixagem aqui de loop, tá? Para não pro Ayrton Mix não falar que eu encosto nos botões e nada acontece. Então volta aqui, ó, né? Eu primeiro preciso escolher na minha mixagem de loop. Você pode planejar isso antes, né? Tua apresentação, tuas transições, tuas marcações, se planeja tudo antes para ficar tudo perfeito, né? Quem não se prepara para errar. É melhor você estar preparado e acertar do que não estar preparado e errar ou passar vergonha. Você precisa entrar no jogo sério para tocar, para fazer o teu nome, com repertório, com conhecimento, com consciência, com técnica, com paixão, com expressão, com educação e óbvio, né, vai ter que ter a diversão, vai ter que se divertir tocando, você se sente bem tocando, você se diverte, sabe o que está fazendo e se envolve com a galera, tudo isso faz parte. Tocar com medo, com insegurança, muitas vezes no início é normal, né? É normal, é comum, mas não é normal, é comum você ter medo, mas não é normal, você tem que se divertir, você tem que saber o que está fazendo. Os erros, às vezes uma música desencaixada aqui e ali faz parte, cara, entendeu? Mas o bom é 90%, 80% do set executar com maestria, para você fazer o seu nome. Não importa se você toca com controlador A, B, C, não importa se você toca com CDJ, com DJM, não adianta lá você ter um setup de 80 mil reais e usar 5%, né? Às vezes não extrapolar sua criatividade, não criar na tua cabeça assim, coisas incríveis que você pode fazer. Olha, eu estou ensinando vocês técnicas legais no controlador básico. Imagina que poderia ser feito, né, em outros equipamentos. Às vezes você tem acesso a um equipamento maior, um equipamento como o XDJ, que a partir da questão física te libera novas funções, como os Color Effects. Aplica, testa, vê, eleva o teu nível de criatividade, para não fazer o que todo mundo está fazendo. Chega de set genérico, chega desse negócio engessado. Por isso que eu trabalho para criar nome. Tu viu? Toda hora eu estou tocando ali. Agora, macro tensão. Agora, jogo loop. Agora, break agressivo. Agora esse tipo de transição, agora, por quê? De tanto eu tocar, fui gravando na minha mente, repliquei, batizei, estou ensinando vocês com um controlador básico. Tá entendendo? Então como é que funciona a transição do loop? Pra gente pegar essa aqui já, né? Tem que achar um loop dançante, ó. Fechou? Salva ele, ó, no B, de bass. Tá? Nessa música aqui você pode iniciar quando você quiser. Pode marcar um ponto A aqui, por exemplo, de ataque, né? Aqui, ó, onde você vai atacar, tá? Porém, você tem que definir aonde você vai trocar o grave. Sempre começa de trás para frente essa técnica, melhor, tá? Para não confundir, ó. O B vai ficar salvo aqui, aqui onde eu quero trocar, significa que eu vou ter esse loop tocando e eu vou entrar com outra música em outro lugar. Mas esse loop ele vai ficar ali, não vai em nenhum lugar. Eu vou fazer minha transição a partir daqui. Então eu marco um Bzinho aqui. O B é um hot loop para mim saber, né? Porque o Bzinho salvo ali, né? Se eu sair dele, por exemplo, né? Ó, ele vira um B lá. Vai. Eu posso chamar o meu hot kill se eu quiser, ou abrir o loop a partir do B, entendeu? Vamos lá. Ó, vou apertar o B. Ele fecha automaticamente, porque eu chamei o hot loop, né? Ele fecha automaticamente. Mas eu também podia fazer o quê? Opa, desculpa. Eu poderia voltar aqui
e a partir do B abrir o meu ponto de in, de abertura do loop, e fechar no meu ponto de out, né, fechamento do loop, ó. Nessa transição aqui é bom você saber macro tensão, porque toda hora ficar repetindo esse loop, uma hora vai virar uma chave na cabeça da pessoa. Cara, não para de repetir esse som fica repetindo direto. Então lembra que eu falei macro tensão para criar dinâmica, para criar tensão. Então às vezes você tem que variar isso, tá? Para não ficar a mesma coisa, a pessoa se toca. É o mental, quem está na pista, as pessoas estão te ouvindo, é o mental. Um efeito, uma explosão, tirar o som, um silêncio, é mental. O grave vai, o grave sai, o som tá alto, um vocal, enfim, você mexe com a cabeça da pessoa. Então aqui, ó, né? A transição, a gente já sabe onde vai sair, vai ser no loop, beleza? Já essa música aqui, ó, a gente vai voltar ela aqui no início, aqui eu vou iniciar, digamos assim. Aqui fica bem claro para mim que é uma mixagem de loop, né? Mas eu vou iniciar aqui. Então o que acontece, ó, vamos lá. Na música que vai sair, que é essa música da esquerda aqui, sempre no mesmo exemplo, depois a gente muda de músicas, tá? Porque enjoou uma hora. Então, volta aqui e eu vou definir o meu ponto de ataque, ó. Exatamente aqui. Eu vou definir aqui, por exemplo. Mas eu não vou lugar nenhum, a música não vai acabar porque eu vou ficar no loop, tá? Vamos ver. Vai, volta um pouquinho, toca. Feito. Play. Beleza. Equalizo, vou subindo. Abre o loop, ó. Abro. Fecho. Na estrutura, ó. 1, 2, 3, 4. Volta. Micro. Macro. Eu não estou contando mecanicamente com a minha voz, mas a música está conversando comigo, né? Posso trocar de rápido aqui, por exemplo, quer ver, ó? Your name's not down, you're not coming. Pegaram até aqui? Pegaram? Quantas transições foram? Fader, clássica, rápida e loop. Falta fader, clássica, rápida e loop. Falta backspin e breeze effects. Tá faltando uma? Ah, de break, né? Fizemos uma de break também. Tô com a colinha aqui, mas eu não li. Então a gente fez a fader, a gente fez a clássica, a gente fez a rápida, a gente fez a de break, agora é de loop. Então faltam duas, né? Quais são? Backspin e release effects. São praticamente a mesma coisa. Ah, Duca, mas aí tu tá de sacanagem. Tu pegou essas músicas aí e já sabia que ia fazer? Em parte sim, né? Eu já sabia que ia fazer. Porque eu me preparei antes para aula. Mas eu posso inverter aqui se você quiser. Posso colocar essa aqui no deck da esquerda e essa aqui no deck da direita. Para mim tanto faz. Tá? Então o que acontece? A música, essa aqui ela vai sair agora, né? Beleza? Tem que escolher um ponto. Para a transição de backspin funcionar, você tem que escolher um ponto onde vai descartar a música. Nesse caso a gente vai descartar essa música aqui, ok? E vai entrar com essa música aqui no break. Então onde é que é a marcação? Exatamente aqui. Uma música vai sair, essa. Só que ela vai ser descartada, ela não vai entrar na minha mixagem. Já essa aqui, ó, ela vai entrar. Só que aqui eu não aconselho você entrar aqui com backspin porque é uma espécie de ritmo, né? Eu acho até interessante colocar ele aqui assim, ó. Tá? Um pouco mais de dificuldade pode ser. Aqui também ficaria legal, tá? Tá? Porque só o vocal vai entrar, um vocal mais cheio, para você poder atacar um backspin mais eficiente, digamos assim. Pode ser aqui no meio fazer a marcação, não tem problema nenhum, tá?
tá dentro dos compassos, tá dentro da estrutura da música eletrônica, fica ótimo, porque a gente vai ter pouco tempo também para essa música se desenvolver e cair num drop, para não ficar tão chato, para a gente começar lá do início, né? Como, por exemplo, a gente vai descartar essa música fora, ela vai... Daí a gente vai entrar aqui. Até ela se desenvolver, pode ser que, né, dê uma brochada na galera. Então a gente pode escolher esse ponto aqui, ó, né? Ponto onde definir pra gente fazer. Então como é que a gente faz? A gente marca o B é aqui onde eu quero fazer a troca, tá? Então a gente volta às frases musicais, ó. Uma vez em cima, uma vez embaixo, uma vez em cima, uma vez embaixo, uma vez em cima, uma vez embaixo, uma vez em cima, uma vez embaixo. É aqui, ó, no drop, tá vendo? Então essa estrutura aqui vai nos guiar até basicamente, né, a mixagem de backspin. Muitos de vocês aqui provavelmente misturariam a batida, misturariam um break junto, mas eu acho que não ficaria legal. Eu acho que o backspin descartando essa música fora e entrando nessa música fica muito mais divertido, tá? Então o que a gente define aqui? Os pontos de hot kill, tá? Estão pegando isso aí? Estão prestando atenção? Deixa eu ver. Ó, o Raul tá ali. Antes da gente executar a transição de backspin, você tem que entender o que é o backspin. Vamos lá. O backspin nada mais é do que o som do disco girando para trás. Eu avancei, coloquei a música um pouco mais para frente aqui. Dói o ouvido? Dói. Mas fazer o que, né? É o disco para trás, ó. É um tapeta que você dá, ó. Tapeta. Tá? Mas por si só o disco não fica girando. Você teria que ficar insistindo nesse tapeta, né? Ó. Dói o ouvido? Dói pra caralho. Principalmente pra quem já deu 2 horas de aula, né? Somando agora deu 11, entre terça e quarta. Mas não tem problema nenhum. Então, o tapete aqui por si só vai dar o efeito do disco girando para trás. Porém, o que eu faço? Eu equalizo o backspin. Eu corto o grave e dou o tapete agora, ó. O tapete é tapa, né? O giro, o que você quiser fazer, ó. Ele fica de alguma forma mais leve. Outra forma de você personalizar o seu tapete é com um filtro, ó. Filtra ele e dá-lhe, ó. Fica mais legal, entendeu? Ou deixar ele vivo, ó. Entendeu? Só que o backspin por si só, se a gente ficar girando a música para trás, ele vai acabar a música e você vai continuar girando. Então, melhor para exemplificar isso aqui, ó, é com um loop, dá o play, abre, fecha, aqui você pode equalizar, beleza? Daí você pode dar o tapete, ó. Não vai para lugar nenhum. Isso aqui é teste, treino de prática com um backspin. Agora, o que dá o charme para o backspin é o efeito eco. Porque o eco, ele vai gravar o som do backspin e ele vai repetir. E aí ele vai morrendo ao longo do tempo. Esse é o charme, basicamente, do backspin. Então, eu vou girar o meu jogue para trás, ok? No modo vinil. Não vou girar assim, né? Igual louquinho. Tem que ser na parte de cima do disco, né? Vai, gira para trás e aplica o efeito, ó. Tiro o meu fader de volume, porque se eu tiver com a música tocando, digamos assim, e fazer o backspin, a música vai voltar a tocar. O disco vai para trás, a música vai para trás, mas ele volta a tocar. Tá vendo? Ó, quer ver? Ó? Vamos lá. Deixa tocando. Vou cortar o grave, ó. Ele volta a tocar, então tem que sacar fora o fader de volume, tá? O efeito pode até deixar atuando aqui, porque ele não vai reproduzir nada, porque não tem nada nesse canal aqui depois que você baixa o fader de volume, entendeu? Então, exemplo, vamos lá. Deixa a música tocando. Depois que você pega a manha do backspin, nossa, se torna tão fácil, porque qualquer tapa que você dá para trás aqui, ó, quer ver, ó? Vira um backspin, tá? Mas para o backspin ficar charmoso, né? É legal você, às vezes, até dar uma vida para ele. Eu faço isso com um filtro, muitas vezes. É uma forma, né, de preencher
a tua mixagem. Pode ser com o deck da direita aqui, né? Por exemplo, o que você preferir, beleza? Esses são os fundamentos do backspin. Só que o backspin ele não acontece aqui, o backspin acontece lá no B, lembra? No B de bass aqui, tá pegando a aula aí ou tá vendo notícias sobre o Donald Trump no X aí? O backspin acontece exatamente aqui, ó, tá ligado? Ó, a música vai acabar, eco, You know he's not there. essa música morre e a outra música entra, entendeu? Essa é a transição do backspin. A música, o giro fica sendo misturado com um break, que é o que a gente vai fazer agora, beleza? Porra, bem explicadinho, o cara tem paciência, né, velho? Calma, calma, Ayrton Mix. Hoje eu descobri o nome do amigo do DJ Mixandro, né? Ayrton Mix. Vai. You know he's not there. He's not coming. Marca tensão e vem subir no fader. Mascara a ação da mixagem com marca tensão. Reverb. Vai entrar no break, mascara a ação aqui, ó. Corta o grave, adiciona um pouco de médio e volta. Tem que escolher o eco como efeito. Macro, volta. Você pode fazer, ó, descartou a música, traz de volta no loop, ó. Aqui, ó. Ó que legal. Sem o loop. Sem o loop, beleza? Vou adicionar o loop, tá? Depois dessa marca de tensão, presta atenção. Yeah. Tá? Não achei tão legal esse backspin, mas é um exemplo. Depois eu trouxe mais um exemplo para essa aula, depois a gente vai executar. Mas é uma forma de a gente executar o backspin, tá? A outra transição que eu tenho para ensinar é no mesmo ponto, digamos assim. Eu acho que até a gente pode mudar. Não, a gente pode até deixar esse mesmo ponto aí para você entender, que é a transição com Release Effects. A transição Release Effects é a mesma coisa praticamente que o backspin, só que ao invés de a gente dar o tapeta para trás, a gente aplica o efeito, ó, por exemplo, vai. Isso, né, eu deixo sendo misturado basicamente com um break da música que vai entrar. Ao invés de eu dar o tapa para trás, eu aplico o efeito e simplesmente descarto uma música e entro com a outra. É bem legal, pode usar eco, pode usar reverb, tá? Esse é um exemplo mais difícil que eu posso te dar, que precisa, tipo assim, fazer sentido às vezes na mixagem, né? Às vezes quando você está mixando, você vai entrar no break da outra música e quer descartar a música. Não simplesmente descarta. Aplica o efeito, pausa a música ou saca fora o fader de volume e entra com outro no break. É isso que eu quero dizer, tá? Vamos lá. Ah, detalhe, né, que eu nem falei para vocês. Eu esqueci de falar isso. Dentro do Tech House do Caralho, o Tech House do Caralho foi projetado para ter 10 módulos principais. Né? Desde pesquisa musical, preparação de repertório, dominação da mixagem, execução na performance. Tudo isso que eu ensino para vocês, desde baixar música, técnicas de mixagem, tá tudo lá. Mas a doutrina do caralho ela surgiu agora, surgiu faz pouco tempo.
Então o que eu fiz? Eu criei o 11º módulo do Tech House do caralho, que é a doutrina do caralho, entendeu? Então, todas essas técnicas que eu estou ensinando para vocês, uma a uma, são mais de 30, 35 técnicas para você executar, tanto com uma música só, ou com as músicas sendo misturadas entre as transições e as variações, enfim, são muita coisa. Porém, não são aulas longas assim como a gente está tendo, de 3 horas. São aulas de 5 até 10 minutos ensinando a técnica em si, para você replicar. Então, quem tiver acesso, né, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, que eu vou abrir as inscrições para o Método Tech House do Caralho, vai ter acesso já a esse 11º módulo, com essas atualizações dessas aulas, basicamente, né, que eu estou a gravar. Não essa gravação aqui, não. São aulas que eu fico aqui, me posiciono para gravar uma técnica específica. Dou 5, 10 minutos ali para gravar e explicar a técnica para você pegar. Então são vários vídeos, né? São várias aulas, umas 30, sei lá, umas 40 aulas só de técnicas de mixagens rápidas para você pegar. Esse é o objetivo, tá? Porque durante o treinamento você aprende as funções, as bases, enfim, tudo, né? Muito bem completo, obviamente muito bem explicado, sem ser um curso chato. Não é um curso chato, não é. E o último módulo ele serve como uma atualização das tuas skills, das tuas habilidades como DJ. Mas não adianta nada comprar o curso e não fazer, tá? Então a transição de Lewis FX, que também é uma transição da doutrina do caralho, ela acontece exatamente no mesmo ponto do backspin, como a gente está aqui. Só que ao invés de eu aplicar o backspin, eu vou aplicar um efeito reverb aqui nessa música, vou simplesmente pausar ela e vou entrar com a outra música no break. Inclusive voltando com o grave nesse mesmo momento que eu pauso, saco essa música para não perder espaço no meu set. É uma transição muito legal que eu costumo utilizar. Vai com atenção, e vem subindo outra música, vai. Vem subindo. Aqui eu poderia fazer a Lewis FX, tá? Sacava fora essa música, entendeu? E entrava com a outra no break, mas o break é muito longo, né? Deixa rolar. Vai com atenção. Presta atenção no som. Essa música ela tá rodando ainda no background. Eu vou subir o loop de bateria nesse drop aqui, para explodir junto, ó. Foi! Massa! Marca atenção, chama um eco. Vai! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e... Fechou? Com 2 músicas fizemos diversos tipos de transições. Entendeu? Esse é o ponto que eu quero chegar. Que você pode fazer de diversas maneiras as viradas. Depende do objetivo. O que você vai querer fazer? Vai querer juntar os breaks e criar algo explosivo? Vai querer trocar de grave para grave e manter o ritmo? Vai querer criar um loop, desenvolver outra música e fazer a troca do jeito que você achar melhor? Vai fazer a transição clássica criando tensão? Vai fazer a transição do backspin, que é o efeito especial do disco girando para trás? Você quem escolhe.